Hello people, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre o Simple Present, o presente simples em inglês, a parte 1, tá bom? Então, antes de tudo, nós vamos fazer uma pequena e breve revisão sobre os personal pronouns, ou seja, os pronomes pessoais em inglês. Vamos lá? I, you, he, she, it, we, they. Reparem que o pronome it significa ele e ela, mas ele é utilizado para animais, objetos, fenômenos da natureza, tá? Quando eu quiser me referir a pessoas, eu vou usar he e she. Então, I, you, he, she, it, we, they. Tá? Vamos lá então. Quando é que eu uso o Simple Present? Obviamente no presente, mas também para expressar hábitos, rotinas ou ações que acontecem com frequência, tá bom? I study every day. Study está aqui, o verbo em vermelho, que significa estudar. Eu estudo todos os dias. É uma rotina, certo? Se a pessoa faz uma coisa todos os dias, então isso torna-se um hábito. We work from Monday to Friday. Nós trabalhamos de segunda a sexta. Work é o verbo trabalhar, está aqui em vermelho, tá? Prosseguindo então, outras situações que nós usamos o Simple Present é para condição geral, atual ou fatos, tá? Uma situação atual ou fatos que referem-se a verdades universais. Vamos ver como isso aqui vai funcionar, tá? They live in Brazil. Live é o verbo morar, morar ou viver. Então, eles moram no Brasil. Vamos supor que você queira dizer que mora em Salvador. Você vai usar o verbo live. I live em Salvador. Nós moramos na Bahia. We live in Bahia. Tá certo? Uma verdade aqui, um fato, uma verdade universal. Birds fly. Birds significa pássaros e fly é o verbo voar. Então, pássaros voam, é um fato, tá bom? Então, o Simple Present também é usado para expressar fatos, essas verdades que não podem ser modificadas, tá? Seguindo aqui, o Simple Present também você vai expressar opiniões, sentimentos ou preferências, tá? I like music. Like, nesse caso, é o verbo gostar, gostar de alguma coisa. Então, eu gosto de música. Aí você pode usar o verbo like para se referir a estilos de músicas também. Por exemplo, I like funk, eu gosto de funk. I like pagode, eu gosto de pagode. They like rock and roll, eles gostam de rock and roll. E assim por diante, tá bom? E aqui, I want something to drink. O verbo want entra na categoria, né, de exprimir um sentimento, um desejo, né, querer. Então, eu quero alguma coisa para beber. Want, verbo querer, tá bom? Então, como é que nós conjugamos os verbos no presente simples em inglês? É muito fácil, tá? Pegar o exemplo aqui, to study, que é estudar. Então, olha só como é simples mesmo. I study, you study, we study, they study. Se vocês repararem bem, eu não coloquei aqui o he e o she e nem o it, porque eles têm uma regrinha especial. Isso nós vamos ver na próxima aula, tá? Então aqui, só para a gente ver como é que funciona e é muito fácil. Repara que o verbo to study tem essa partícula to aqui. Na conjugação, essa partícula desaparece. Então, o verbo é repetido o tempo todo. I study, you study, we study, they study. Aí, they study English every weekend, ou seja, eles estudam inglês todos os finais de semana. Tá? Tornou-se um hábito também. Então, se eu quiser fazer uma apresentação pessoal em inglês usando o Simple Present, é muito fácil também. Hello, my name is Susana. I live in Rio de Janeiro, Brazil. I work at Editora Livros. I like rock, pop and samba. Os verbos estão em vermelho. Live, que é morar. Work, que é trabalhar. Like, que é gostar. Aqui nenhum problema, né? Olá, meu nome é Susana. Eu moro no Rio de Janeiro, Brasil. Eu trabalho na Editora Livros. I like rock, ou seja, eu gosto de rock, pop e samba. Só um parênteses aqui, tá bom? Live in Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro. I work
at Editora Livros, ou seja, eu trabalho na Editora Livros. Repara que o in e o at significam a mesma coisa, tá? São preposições, ou seja, é uma palavra que liga dois termos da oração. No caso, liga uma palavra a outra, tá bom? Então, o in eu vou utilizar de forma mais geral, preposição de lugar. Rio de Janeiro é muito grande, então quando eu falo eu moro no Rio de Janeiro, eu não estou especificando onde exatamente no Rio de Janeiro eu moro. Não estou especificando o bairro, a rua, tá? Se eu quiser especificar, deixar algo assim bem mais claro, eu vou usar at. Por exemplo, eu trabalho na Editora Livros, tá? Então aqui o local de trabalho está mais específico, então por isso que eu uso at, tá bom? Em linhas gerais, é isso, ok? Prosseguindo, então, outro exemplo de apresentação pessoal. Hi, my name is Alberto. I live in São Paulo, Brazil. I study at Colégio São Paulo. I don't work. I like comedy movies. Os verbos novamente em vermelho, vocês já conhecem. Live, que é morar, study, estudar, work, trabalhar e like, que é gostar, tá certo? Hi, my name is Alberto, sem problema nenhum aqui. Hi significa oi, meu nome é Alberto. Então, se você quiser se referir aqui, eu coloquei Colégio São Paulo, porque é o nome da instituição, mas se você quiser colocar colégio em inglês, é high school, tá certo? A palavra school é escola, high school é colégio, tá? E o que significa aqui don't, que está marcado? I don't work. Esse don't é um verbo auxiliar do simple present, que significa não, tá? Nós vamos estudar ainda os verbos auxiliares. Então, I don't work, eu não trabalho. Então, só para deixar aqui bem claro, I live em São Paulo, Brasil, eu moro em São Paulo, Brasil. Eu estudo no Colégio São Paulo. Eu não trabalho, eu gosto de comedy movies, que são filmes de comédia, tá certo? Movies é uma palavra que significa filmes, tá certo? Algum problema até aqui? Bem simples, né? Então, homework, uma lição de casa, um dever de casa para a gente. Você vai fazer a apresentação pessoal em inglês, a sua apresentação pessoal. Então, você vai escrever no caderno, no celular, você vai escrever um texto pequeno, curto, falando, né, em inglês o seu nome, onde você estuda, onde você mora, onde você trabalha, ou se não trabalha, algumas coisas que gosta, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos trabalhar isso de forma oral, tá bom? Então, faça a revisão do vídeo, veja como é a pronúncia, já para ir treinando, para que na sala de aula nós possamos fazer essa parte oral, tá certo? Então é isso, gente. Não se esqueçam de acessar a página do Facebook para ficarem por dentro das aulas, dos conteúdos, né, e demais avisos da nossa matéria. Tá ok? See you. Bye bye.